Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica e hoje eu quero repercutir com vocês sobre o caso do marido da cantora gospel Heloísa Rosa, que é um caso que já está tanto na mídia aberta quanto nas redes sociais, está todo mundo repercutindo e falando sobre isso, mas houve um áudio vazado exclusivamente para um site, para um canal, e esse canal, depois, as pessoas começaram a fazer seus vídeos, dando seus pontos de vistas, e eu vou dar o meu porque o meu canal é dedicado a trazer a teologia na forma apologética, onde nós devemos combater o engano, defender o evangelho, como também na defesa de mulheres e de crianças. Eu quero entrar com mais assuntos no meu canal, só não tenho tempo, mas este caso especificamente deve ter a nossa atenção, porque envolve também uma liderança de igrejas, não digo assim que são tão grandes, mas que são igrejas que são famosas no Brasil e que seus líderes muitas vezes são tidos como pais espirituais do Brasil, e eu de fato, estando fora do Brasil, eu nunca entendi o porquê. Eu recebo até críticas, julgamentos e até ameaças só de mencionar o nome de alguns, só de repente fazer um vídeo falando sobre profecia, sobre interpretação de línguas, se isso está biblicamente correto ou não, e quando a gente prova na Bíblia que não está certo, aí as pessoas vêm dizer assim, aqueles velhos jargões que elas aprendem na igreja, só aprendem algumas coisas. Não julgue quem é você para falar do ungido do Senhor, sabe o que pode acontecer com você daqui para frente, parece um tom de ameaça, E tantas outras coisas que as pessoas gostam de escrever, são bem valentes para escrever, mas que a maioria também não quer saber do outro lado, principalmente quando há vítimas. Então eu quero repercutir com vocês o áudio que foi vazado deste caso, que é um diálogo entre a mãe da vítima, a família da vítima, e a pastora de Orlando, que é a cunhada do Luciano Subirá, e também sobre alguns desdobramentos. Será que a conduta que eles estão tendo foi uma conduta bíblica? Será que o que está escrito na Bíblia foi realmente feito, nesse caso, de uma forma certa? Ou será que as pessoas estão, assim, fazendo com que a igreja seja mais um CNPJ do que ver o CPF um por um de cada um e ver seu caso, tratar de um caso de uma forma individual? A Bíblia já descreve como deve ser tratada. Será que foi tratada dessa forma? Neste vídeo a gente vai ver teologicamente sobre a conduta desses líderes com respeito a esse caso. Já coloquei no canal o depoimento do pai dele, que fez a primeira live. Não vou nem colocar para vocês, porque a maioria não vai ter estômago para aguentar escutar aquele homem falando, Se você for escutar, vai lá no meu vídeo, eu vou deixar na descrição do canal aqui, na descrição deste vídeo. Vai lá, escuta tudo, deixa inteiro lá para vocês, porque ele disponibilizou nas redes sociais dele, E depois vocês escutam. Lá não vai ter nenhuma menção sobre a vítima e também ele não vai dizer que o filho é inocente. Mas a primeira coisa que ele fala é para calar as redes sociais, porque as redes sociais podem destruir. E você vê assim muita praticidade, um jeito muito profissional de falar, já que ele é um preletor, ele tem um ministério, o ministério é com a assinatura do nome dele. Isso eu também quero falar para vocês sobre essa tendência de colocar o nome agora da placa da igreja e depois colocar ministério de fulano de tal. É a nova tendência no Brasil, de fazer esse tipo de coisa. E também o áudio vazado e algumas outras coisas. O pessoal tá estranhando, o discernimento espiritual tá ali fervendo aí nas pessoas, porque tem coisas que deixam aí o povo de orelha em pé. Pequenas coisas que a gente vai falar, depois vocês tiram as suas conclusões. No Instagram, se você digitar Marcos, vai ter um perfil aqui escrito Prison for Marcus Grubert. Vamos entrar lá. E aqui, não vou editar, vou fazer um vídeo mais simples, E vai ter todas as postagens sobre este caso. Vocês querem saber na íntegra e acompanhar? Então tem este Instagram, que foi o que eu também vi, não só essa fonte, mas tem outras fontes também. Eu gosto muito de assistir o Beto Ribeiro, vocês conhecem ele? Tem gente que não gosta, do jeito dele, porque ele parece uma tiazona falando, mas eu gosto muito da maneira com que ele se conduz, para falar dos casos respeitosamente, entre aspas, de maneira mais leve, porque ele fala de crime, então não tem como ser leve, E ali ele traz profissionais, e a gente fica muito por dentro de como analisar o passo a passo de pessoas que são psicopatas, de pessoas ao entorno desses psicopatas, a reação do público, a reação da mídia. Então a gente já fica mais esperto, porque existe um padrão de conduta. Mas eu vou colocar alguns elementos também dessa psicologia, digamos, uma psicologia criminal, para que a gente entenda o contexto. Então aqui tem
este perfil do Instagram, se vocês quiserem ver e seguir lá, né? Sobre o caso dele. E tem uma atualização que foi recente, foi agora que postaram. Vou colocar o áudio aqui para vocês. Marcus Gruber was arrested for sexually battering a 5-year-old girl in Osceola County. And less than 6 weeks later, just yesterday, appointed state attorney Andrew Bain dropped the case against Marcus Gruber, and he was set free. I spoke with Andrew Bain's office, and they said they did a thorough investigation. However, we believe there are many facts and other evidence that may have been either overlooked or ignored by the state attorney's office. Se você não conseguiu acompanhar a legenda, eu vou ler aqui para vocês. É um novo advogado de acusação no caso do Marcus Gruber. O procurador estadual abandonou o caso. Ele foi libertado. Esse homem que está falando diz que foi no escritório. Eles disseram que fizeram uma investigação completa e acredita que há outras evidências que podem ter sido negligenciadas ou ignoradas pela Procuradoria do Estado. Então, este é um novo advogado deste caso. Então, ele está falando aqui que ele vai rever todo o caso. Eles acham que foi uma negligência e eles vão lutar por esta família. Mas teve outro agravante, né, que foi um áudio vazado, e foi neste canal aqui, né. Eu não sou muito fã deste canal, né, eu sei que o rapaz ele tenta fazer um serviço, um trabalho sério e tudo mais, mas eu não sou muito alinhada ali com o perfil político dele, nem com o perfil de canal dele, que o meu é diferente disso, né. Eu quero ver as coisas filtrando as notícias, que eu acho importante também, mas pro lado teológico, né? Não tanto só pelo lado da notícia, pela notícia. O áudio foi dado no canal dele, então eu quero compartilhar com vocês. Então, só para contextualizar para vocês, foi vazado um áudio da mãe da vítima, que é a criança, né? Conversando com a pastora, que é a cunhada do Luciano Subirá, e esse áudio é muito comprometedor, porque aparece ali as duas conversando e dá a entender que eles sabiam que o Marcus era culpado. Dá muito a entender isso. Esse áudio foi vazado, está sendo aí analisado pela mídia, né? E creio que é óbvio, né, que vai cair na opinião pública. Tudo isso depois que o pai dele veio a público falar contra as pessoas, que ia processar as pessoas. Ele não deixou claro se ele ia processar a mulher com a filha, porque se ele acha que o filho é inocente, precisa analisar o porquê que essa mulher pegou a criança e fez isso. É para prejudicar o casal, porque a Heloísa Rosa é famosa, por inveja, porque elas trabalhavam juntos, porque estava de olho nele. Existia uma série de coisas do porquê. Isso não foi dito. Eu também não sei se essa criança tem pai, porque é só a mãe que está falando. O áudio parecia que a mãe estava assim, muito firme e compenetrada, né, falando com essa pastora. Eu acho que se fosse uma mãe, né, fosse uma mãe de uma criança que tivesse acontecido isso, eu acho que estaria berrando com essa pastora, né? Mas ela estava ali muito, entre aspas, tranquila. Eu não sei se ela foi orientada, né, a falar de uma forma, a tirar essas informações. Eu creio que é mais isso, porque tem que ter muito sangue frio para falar da forma com que ela falou, controlando tão bem as suas emoções, né? Eu acho que se fosse eu, já estaria metendo uns cachorros já. Mas ela conseguiu tirar dessa pastora muitas palavras comprometedoras. Então eu vou colocar um pouco do áudio aqui para vocês assistirem e também tirarem as suas conclusões. Quando a gente conversou com o Marcos e com a Heloísa, a Ilza estava junto, então ela sabe tudo. A gente tem uma testemunha, um álibi que nos coloca nessa página de ficar muito tranquilo. Então, assim, não é que a gente não ajudou ele. Na parte espiritual tá aqui, mas o que precisa de uma ajuda agora? Cunhada do Luciano Subirá. Então ela tem aqui a foto, né? O irmão do Luciano Subirá, a cunhada, e ela está falando com a mãe da criança. A gente conversou com o Marcos e com a Heloísa. A Ilza estava junto, então ela sabe tudo. A gente tem uma testemunha, um álibi que nos coloca nessa página de ficar muito tranquilo. Um álibi. Então, assim, não é que a gente não ajudou ele. Na parte espiritual tá aqui, mas o que ele precisa de uma ajuda agora não é na espiritual. Não, ok. Não é na espiritual. Assim como a gente deu exemplo, você estava buscando um psicólogo que estava te ajudando, você falou que tinha um psicólogo que estava te tratando. A mãe da vítima. vítima. Eu estava lá com o psicólogo da polícia. A gente deu esse suporte para a Heloísa na questão de a igreja. ter um psicólogo para ela e para as crianças. E a gente falou, você precisa pedir uma ajuda especializada. Termina aqui, Waldo, mas eu vou ter que cortar essa parte aqui. Você ouviu isso? Cara, você ouviu isso aqui bem? Na parte espiritual tá aqui, mas o que ele precisa de uma ajuda agora não é na espiritual. Tudo bem. Não é na espiritual. Assim como a gente deu exemplo, você estava buscando um psicólogo que estava te ajudando, você falou que tinha um psicólogo que estava te tratando. Você tinha um psicólogo que estava te tratando. Sim. A Lívia estava lá com o psicólogo da polícia. A criança estava com o psicólogo da polícia. A gente deu esse suporte para a Heloísa na questão de
deu psicólogo para ela e para as crianças. E a gente falou, a igreja deu psicólogo para a Heloísa e para as crianças. Cara, e a igreja fez o que pela Aline? Agora fiquei na dúvida, velho. O que essa igreja fez pela família da vítima? Precisa pedir uma ajuda especializada. E o pobre do Marcos, pobre, obviamente, estou sendo bem irônico aqui, tinha que procurar uma ajuda especializada. A igreja não podia fazer nada por ele. Cara, e aí você vê, até publicamos uma matéria sobre isso, né? Esse casal de pastores ficou 10 meses, cerca de 10 meses, 11 meses, sem prestar depoimento à polícia. Talvez mais ou menos nesse número aí. Sem prestar depoimento sobre esse caso, sobre essa confissão. Aí você vai dizer, Israel, é o argumento que eles vão usar. Não precisa, porque eles estão protegidos, né, por um sigilo ali de pastor, ovelha e etc e tal. Mas e a moral? Ignoraram completamente o sofrimento de uma mãe, membro da igreja. Eu não estou falando de uma mãe qualquer, de um outro ministério, que talvez não tenha tanto valor na cabeça desse povo, de uma outra church. Eu estou falando de uma família, membro da mesma congregação, da mesma família, da mesma unidade ali, sabe? Simplesmente, irmão, você já tem um psicólogo aí, né? A polícia já está dando suporte para a criança, né? Então a igreja vai fazer o que for preciso para dar uma atenção e um suporte para a Heloísa. E o marido dela tem que procurar um tratamento. Sim, irmão, mas peraí. Onde é que está a parte que a família precisa, que o marido da Heloísa precisa ser preso? Ele não confessou. E talvez, e aí eu vou dar a minha teoria. Atenção, senhor juiz, é só uma teoria. Eu sei que esse vídeo talvez vai ser usado depois de algum processo. É só uma teoria. O que eu penso é o seguinte: a Heloísa seguiu um roteiro que foi dado para ela seguir. Não sei se pela igreja ou se pelo a gente não sabe. Pelo sogro, muito provavelmente pelo advogado do sogro, né? Que fica em silêncio, fala com ninguém, se isola, e ela fez isso. Se isolou completamente da própria igreja. Mas ela fez uma postagem. Amigas e amigos que frequentavam a igreja, a casa dela, ela se isolou completamente. Nos primeiros dias ela até ficou do lado da razão, mas depois ela ficou isolada. Bem, essa é uma parte do áudio que foi vazada, que está aí nas redes sociais, e que fala sobre esta conversa da mãe da criança com a pastora esposa do irmão do Luciano Subirá. Tem um agravante que, se você colocar na busca até no próprio Instagram, eu vou mostrar para vocês, que parece que existe entendimento que mais pessoas sabiam. Então, eu vou mostrar para vocês como pesquisar na internet para a gente saber o perfil psicológico dessas pessoas e depois ir na Bíblia. Na Bíblia fala, tem resposta para tudo. A igreja primitiva tinha problemas semelhantes e bem graves. A Bíblia também nos ensina como lidar corretamente com esse tipo de... Se for no Instagram mesmo e colocar na busca o nome do Marcus Grubert, vai aparecer uma série de postagens. Não só com a notícia, mas com coisas que as pessoas estão notando. O que me chamou a atenção foi uma foto aqui, né, com esse apóstolo. Vítimas do Marcos estão sofrendo. O pai Irineu Grubert estava realizando uma mega conferência. A Heloísa Rosa, ela estava louvando nesta conferência. O Luiz Hermínio, conhecedor da situação, amigo do pai, aconselhou a não realizar a conferência e ele cuidar da trágica situação? Não. Eles posam imponentes e sorridentes como se nada tivesse acontecendo. Essa postagem cita Joel 2,17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? As pessoas viram que teve uma postagem do Luiz Hermínio, onde ele compartilhou a live do Irineu Grubert, do pai, né, do Marcos. E depois ele apagou. E aí, como diz aqui nessa postagem, né, tiraram fotos juntos, fazendo conferência juntos e tomando partido. Com tudo que estava acontecendo, com tudo que estava repercutindo na mídia, mesmo assim eles continuaram suas atividades durante este 1 ano. E mesmo depois, quando o assunto veio a público, continuou.
né? E daí teve os seus apoios ali, cada um. A parte da Igreja Alcance se calou, mesmo com a advogada e a polícia querendo ouvir eles, mas eles se calaram. E a parte do pai, que eu não sei por que ele foi se pronunciar, porque o filho já é bem adulto, né? O pai se pronunciou depois que o filho foi solto da prisão. E ele não foi só solto, né? Ele tem total liberdade, inclusive até de fisicamente, né, estar presente junto com a mãe e a filha, né, que são as vítimas ali. Mas uma das coisas que a gente deve atentar é que muita gente no meio gospel já sofreu muito abuso emocional. É por isso que quando chega assuntos assim, de uma mãe, de uma criança que alega esse tipo de crime, as pessoas acreditam mesmo. Tá certo que existem casos em que parece até existir provas, como o pastor Rodrigo Mocelin fez um vídeo assim, que muita gente achou que foi uma passação de pano, né, pro lado dos pastores, mas ele cita a escola Basel, eu acho que é essa escola. Teve um caso no Brasil, onde os donos foram acusados do mesmo crime e no fim eles eram inocentes, mas aí o nome deles já tinha estragado a vida completamente, né, a mídia já tinha pisoteado. Então realmente não dá para se colocar assim num papel de acusador, porque isso quem faz é a justiça, mas isso também já caiu na opinião pública. E existem coisas que estão fazendo com que o pessoal que é cristão fique pensativo, fique com dúvida, porque ninguém vai deixar de se compadecer por uma mãe e por uma filha numa situação dessa, né, gente? Com atenção neste áudio, é que a pastora tratou este caso absolutamente como algo de psicologia. Teatro, um psicólogo para o cara precisa de um psiquiatra, e daí vamos tirar esse caso aqui para fora da igreja porque ele não quer ser tratado, então, assunto encerrado, vocês que se virem. Deu a entender isso no áudio, né? Eu lembrei de um caso, não sei se vocês lembram, conta pra mim nos comentários com mais detalhes, porque eu lembrei de um caso de como eu também gosto de ver, né, o True Crime, era uma menina onde o pai matou a mãe, ela ainda era criança, e ela sabia que o pai tinha matado a mãe. E aí quando ela cresceu, ela virou detetive ou algo da polícia, assim, porque ela fez da vida dela para provar que esse pai matou a mãe, e sumiu. A polícia não fez nada. E aí ela cresceu, ela entrou para a polícia e ela foi investigar. E parece que ela morava no sul, e ela, de tanto investigar, ela passou a vida inteira dela investigando, ela encontrou o pai dela lá no norte, no nordeste do Brasil, lá nos interiorzão. Chegando lá, ela ficou sondando a cidade, né, onde ele estava. Ele já era presbítero de uma igreja, ele já tinha outra família com filhos e era muito estimado nessa igreja. Ela estava com todas as provas e ela teve assim o sangue frio de chegar no pastor, teve uma fé, né, de chegar no pastor em particular e falou assim: este homem é fulano de tal, ele é meu pai, ele matou minha mãe, e foi assim, 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 assim. Sabe o que o pastor deste homem fez, gente? É inacreditável. Pasmem. Ele acreditou na moça e chamou o homem e falou assim: ó, tem provas assim, 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 eu quero saber de você se é verdade que estão falando. E ele confessou o crime. Aí mais inacreditável ainda, gente, foi a decisão que esse pastor tomou. Ele chegou no pai dessa moça e falou assim: então você, por mais que você reconstruiu a sua vida, que você encontrou Jesus, mas se você cometeu esse crime lá no passado, há décadas atrás, você vai se entregar na polícia. E foi o que ele fez. Se você teve realmente uma experiência com Jesus, você vai se entregar. E ele foi e se entregou, ele está preso. Então é muito difícil, né, pastores fazerem isso, justamente assim, quando o pessoal já está com cargo dentro da igreja, presbítero, porque o pastor não quer escândalo dentro da sua igreja, quer divisão, né, ele quer as pessoas que estejam ali todas corretas, pagantes de dízimos, e que estejam corretas, né? Não pode ter nenhum Zé Ruela, a não ser que esse Zé Ruela tenha um grande testemunho, e ele simpatiza, e daí ele coloca ali para ser o chamariz do seu ministério. Mas este pastor, ele tratou crime como crime. Ele não mandou o cara ir para um psicólogo, para um psiquiatra. Como se passou um ano de tudo isso que aconteceu, a dúvida, né, que fica na mente das pessoas que são cristãs, que são de bem, que querem escutar os dois lados, mas que vê que é um lado de uma mãe desesperada e outro lado em silêncio, e quando abre a boca de uma arrogância, né, de algo assim que você tem que calar a boca, eu vou processar todo mundo, e não sei o que, e também não fala assim,
estamos conduídos com essa mãe, nós não sabemos por que ela fez isso, expondo essa criança, temos que ver com a justiça, como que uma mãe dessa está cuidando dessa criança, usando essa criança. A gente não vê nenhum pronunciamento, nenhuma revolta deste lado, assim, né? Pode ser que até seja por uma prudência judicial. Você vê um apóstolo lá muito famoso defendendo o seu filho lá, barbado com filho de 40 anos. Parece que é um infantilizar dessas pessoas. Outro ponto que eu quero falar com vocês, quando eu vi essa questão de ministério do fulano de tal, e principalmente ministério apostólico, eu percebi que nas igrejas do Brasil, e eu sei de ver casos, que quando veio essa onda de apóstolo, alguns se colocaram como apóstolos, e eles começaram a dar títulos de apóstolos para outros, para alguns que eram pastores. Na época eu achei muito interessante a postura do pastor Márcio Valadão, que ele disse: eu não sou apóstolo, porque todo mundo queria que ele fosse. Ele dizia: eu sou pastor de ovelhas, eu amo ovelhas, amo a Deus, eu tô aqui para cuidar de ovelhas, eu não sou apóstolo, me dê título de apóstolo. Ele disse que um monte de gente já deu o título de apóstolo para ele, e ele, tá bom então, né, por educação, mas ele nunca se auto-intitulou. Mas eu vi, existia até questão de preço nisso aí. Alguém que se dizia apóstolo, que dava títulos de apóstolos para pequenos pastores, sabe? De igrejas de interior, igrejas de bairro, e vai colocando apóstolos. Mesmo que esses pastores, às vezes só tinha uma igreja, um templo só, mas colocavam um título de apóstolo ali, e aí ficava aquela rede. Eu já vi sites assim, né? Pastores do Brasil, que eu coloquei, consagrei como apóstolo. Aí dava o título lá, pro homem e pra mulher, né? Pro pastor e da esposa do pastor. Naquela época, não tinha, as esposas do pastor só eram dona de casa, né? Tinha umas que nem pra igreja não iam, mas só cuidavam dos filhos. Eles começaram a colocar apóstolo e apóstola. E os nomes ali de quem eles colocavam. E aí eu também percebi que existiam favores. E um ia se beneficiando com a fama do outro. Eu achei muito estranho isso. E eu não sei se o ministério desse Irineu Grubert é assim, mas ele fala que o ministério dele é apostólico, tá lá no Instagram dele, e que ele cuida de pastores. Então o ministério dele não é cuidar das ovelhas, é cuidar dos pastores. Existe, né, isso de só ficar cuidando de pastor, né? Que minha ovelhinha podia falar, minha faniquita podia falar alguma coisa aqui, né, a respeito disso. Acho que até eles falam melhor sobre isso, né, gente? Então, é isso, gente. Eu queria trazer para vocês esta atualização sobre este caso, e eu quero terminar aqui falando biblicamente, teologicamente, como lidar com casos, né, que podem ser casos de crime. Será que os pastores, quando chegam com uma denúncia, então, daí, uma denúncia de um crime, tá? Mas aí a pessoa não quer ser tratada. Então, nós queremos trazer um psiquiatra, um psicólogo, ele não quer. Então, já não é mais na nossa alçada. Mas aí a denúncia do crime? Vai ficar por isso mesmo? Houve um crime. Né? Esse caso que eu contei pra vocês, né, da moça que conseguiu provar e foi atrás e falou com o pastor, né, conseguiu provar que o pai tinha matado a mãe dela. E se o pastor, em vez de falar pro presbítero dele lá, pra ele se entregar pra polícia, tivesse falado: ó, isso daí já não é da minha alçada, é melhor, moça, você pegar seu pai e vão tratar psicologicamente isso daí. Né? Não tenho nada a ver com isso daí não é a parte pastoral, não vou cuidar, não é a minha parte isso daí, não sou psicólogo, não sou delegado. Então, e a parte moral, gente? A parte humana? Como é que fica? E também a parte de toda a igreja saber. E o dinheiro que tá rolando para tudo isso acontecer? Tá saindo da onde? Não preciso nem dizer, né, gente? Até onde todos os líderes sabiam? E todos os seus amigos sabiam? E olha, eu sei que muita gente idolatra homens, os pais espirituais da nação. Mas Deus já deu muitas palavras, que se for preciso, ele vai tratar e tirar de cima para baixo. Agora, se você tá nesse meio gospel e você não consegue se ver sem essas pessoas fazendo seus vídeos no YouTube ou nas conferências, você tá na igreja pelo motivo errado, meu irmão. Vamos ler aqui na minha Bíblia Genebra, ó. Como ela tá até com tempo aqui, de tão velhinha que ela é. E que no sonho que eu tive no início desse ano, que o Brasil estava sendo invadido por seitas organizadas, e que a única maneira de combater essas seitas organizadas era estudar a Bíblia. E o anjo, acho, né, do meu sonho que estava do meu lado, dizia: cadê a tua Bíblia Genebra? Vá buscar e vá estudar na Genebra. E por acaso realmente eu tenho a minha Bíblia Genebra,
que está muito em boas condições, apesar de estudar bastante nela, né? Então vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 5. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. A partir do 5. É rapidinho, gente. Acompanhe comigo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é de haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso aqui foi um caos, né, que aconteceu na igreja de Corinto. O filho pegou a madrasta. Contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes nem a lamentar. Para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho traje praticou? Então a igreja de Corinto sabia do caso, mas abafou o caso, talvez pelo amor à instituição, e eles não chegaram nem a lamentar. E muito do que até o vídeo, né, e até postagem, porque a Heloísa Rosa fez uma postagem, o pai do Marcos fez a live, todos meio que querendo calar, que as pessoas, fica calado aí que tem processo, não fica usando a internet para ficar repercutindo sobre o que você não sabe. Mas isso é simplesmente um lamentar. O ser humano normal lamenta, comenta e lamenta sobre certos assuntos que dói no coração. E aqui a Bíblia diz assim, vocês não chegaram nem a lamentar. Ficou todo mundo, quieto. Continuando aqui. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, Paulo, né, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isto é um mistério, né, gente? Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, muitas pessoas vêm falar assim, mas o que aconteceu lá com Rina, o que está acontecendo aí com o Subirá, eles vão dar conta com Deus. Vão dar sim, e deveria, a pessoa que fala isso deve ser, ter muito temor, e não tá com o espírito de lavação de mão como Pilatos. Mas a Bíblia diz que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem o fermento. Pois, porém, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, refiro-me isto não propriamente aos impuros deste mundo, avarentos, roubadores, idólatras, porque senão vocês iam ter que sair desse mundo. Mas eu agora escrevo para que vocês não se associem com alguém dizendo-se irmão. Se alguém que se diz irmão for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou ladrão, com esse tal nem ainda comais. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Então, quando muita gente diz assim, mas as coisas de dentro da igreja até querem colocar até uma certa lei, né? Se tiver crime dentro da igreja, a igreja não pode ficar falando para não macular a instituição. Mas aqui em 1 Coríntios diz, né? Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora da igreja? Então, quando você fala assim, mas não julgue, porque quem é você para julgar? Primeiro você colocando, né, a pessoa como se a pessoa tivesse praticado uma coisa igual ou pior, ou que não está livre futuramente de praticar. Cada um sabe o seu caráter. Mas aí, se você colocou em dúvida o caráter de uma pessoa a qual a maioria idolatra, Deus o livre, né? Mas a Bíblia diz assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Então já está bem claro, né? Então, se for para julgar, não se deve ficar julgando gente de fora que eu não conheço, de fora da igreja. Mas deve-se julgar os de dentro. Porque os de dentro você está convivendo, você conhece, professa uma fé. E aqui diz, né, para expulsar então o malfeitor nessa primeira fase. Então esse caso ainda está muito obscuro, porque a gente não ouve a outra parte, né? Enquanto isso, existem ali, principalmente uma criança, que a gente também não sabe como está. Então precisa ser elucidado. Se essa mãe está mentindo, então por que usou essa criança e como que essa criança está?
É preciso que haja esse cuidado da igreja, né? Não vamos colocar um psicólogo para um, para outro psiquiatra, para outro fulano lá. A impressão que dá é que sabia de todo o caso e estava lavando as mãos e não quero lidar com isso. Ah, porque nós somos pastores. Mas pastor cuida do que então? Né? Não é para cuidar das ovelhas? Não é para cuidar de quem é mais frágil? E tem muitas dúvidas em relação a isso. Creio que as pessoas não querem ver o óbvio, porque é aquele sentimento, né, de credulidade, aquele sentimento de ter um pai espiritual fora de Cristo, e que faz com que as pessoas fiquem sem chão quando essas pessoas pecam. Aí tem duas atitudes: ou elas ficam em estado de negação, ficam com aquela pessoa até o fim, não importa, ou então elas lavam as mãos, ó, como esses pastores estavam falando ali, ó, pega um psicólogo, se resolvam ali, que a minha parte eu não vou fazer não, né? A minha parte não é essa. Então fica assim, tipo, igreja pra quê? A igreja existe pra quê? Pastoreio existe pra quê? Pra ficar se divertindo, pra passar o tempo? As coisas de Deus são sérias, gente. Aí mais um capítulo deste caso, e o que a gente espera é que a misericórdia de Deus alcance quem precisa ser alcançado, e que a justiça de Deus alcance quem precisa ser alcançado.